Graças a paz, as crianças podem ir para a salinha. Amém? O tema de hoje é Esperando o Tempo de Deus. Salmos 40 diz assim: Esperei com paciência no Senhor, e Ele se estendeu para mim e ouviu o meu clamor. Você pode anotar, pode ler depois. Esperei com paciência. É o que muitas vezes nos falta nos dias de hoje. Paciência. Temos pedido para o Senhor dar paciência e Deus dá a prova para que tenhamos mais paciência. Amém? Feche teus olhos, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, Senhor, Deus, nessa noite, ó Pai, fala conosco. Deus, abre o céu, Senhor, sobre a Tua igreja, Senhor. Usa-me, Senhor, nessa noite, Pai, como canal de bênção, Senhor. Fala, ó Pai, através de mim. Ministra, ó Deus, na minha vida, Senhor. Deus, que hoje, Senhor, possamos sair daqui não como entramos, mas podendo trazer essa mudança feita por Ti. Opera em nós, Senhor, as áreas, Pai, que precisam ser transformadas e mudadas, ó Deus. Dá-nos, Pai, mais graça e sabedoria, Senhor, para que possamos resolver todas as coisas, Pai, no tempo certo, no Teu tempo, Senhor. Em nome de Jesus. Quando eu estava buscando um tema para a ministração de hoje, eu queria ministrar até outra coisa. E a gente andando pela cidade durante essa semana, algo que chama a atenção. Se você está com pressa, você não vai ter nenhum impedimento, tirando os buracos, semáforos, trânsito. Tirando isso daí, você não vai. Eu estava querendo chegar num lugar rápido. Estamos com a cidade cheia de obras, em locais que não precisam de obras. E nos locais que precisam de obras, estão do mesmo jeito. E um sinal a cada 30 metros. Um semáforo a cada esquina, onde passam 2 carros, o sinal fecha e espera 90 segundos para abrir novamente. E você com pressa e querendo resolver as coisas e você não consegue. Às vezes dá vontade de sair do carro e ir a pé. E Deus falou comigo sobre isso. Ministra, esperando o tempo de Deus. Muitas vezes nós queremos fazer conforme o nosso tempo, a nossa pressa, a gente quer resolver e alguma coisa nos impede, somos impedidos por algo. Aqui, exemplo, semáforo, é interessante que passa 2 carros, 90 segundos, mais 2 carros. E você fica até chateado de estar dirigindo, mas na nossa vida, muitas vezes as coisas são assim. Queremos resolver, queremos que seja do nosso tempo, da nossa maneira. E há uma parábola interessante, diz assim, a parábola do fazendeiro impaciente. Havia um fazendeiro que ele plantou uma vinha, e ele estava ansioso por colher os frutos. E todo dia ele ia naquela vinha e olhava e via as uvas, mas elas permaneciam verdes. E ele, com a sua impaciência, ele queria, eu tenho que apressar. Ele olhava e todo dia ia lá na uva, olhava, estava verde.
ele pensou então que se ele irrigasse mais, que se ele colocasse mais fertilizantes, se ele aumentasse a quantidade de fertilizante e de água, ele conseguiria antecipar. Então ele começou a irrigar mais, ele começou a colocar mais adubos, encher. E ele ia lá e olhava, mas ainda estavam verdes. E quando ele, determinado tempo, quando ele foi ver, ele viu que algumas já estavam com aspecto, começando a amadurecer, mas estavam meio secas, e outras estavam apodrecidas. Ele colocou demais, ele mexeu, ele quis mexer no tempo, e ele acabou estragando toda a safra, porque ele quis antecipar. Ele irrigou demais, ele colocou adubo demais, e quando ele viu, ele pôs a perder toda a safra, por falta de paciência. E ele pensou, então, não tem como ele mexer na natureza. Ele decidiu esperar na próxima safra para fazer tudo de forma correta, tudo ao seu tempo. Ele irrigou de maneira correta, ele adubou de maneira correta, ele fez tudo conforme no tempo e esperou que as uvas amadurecessem. E naquela safra ele colheu uvas grandes, uvas saborosas, em grande quantidade. Quando nós queremos fazer as coisas de maneira precipitada e a gente acaba se frustrando quando não consegue, Deus nos mostra que tudo tem um tempo certo e é o tempo de Deus. A gente não pode pular etapas. Aqui o fazendeiro, ele quis antecipar as coisas, e muitas vezes nós antecipamos aquilo que Deus ele promete para a gente, aquilo que Deus ele faz uma promessa para cada um de nós, e muitas vezes a gente quer antecipar. Opa, se eu fizer por aqui, se eu mexer aqui, e começa a querer desviar as coisas do rumo certo. E assim como o fazendeiro impaciente vai colher frutos estragados, frutos secos. Mas quando nós esperamos no Senhor com paciência, Ele ouve o nosso clamor, Ele se inclina e atende. Então, é para nós aprendermos a esperar. O que a gente pode aprender com essa parábola? A gente não tem como mexer nas leis da natureza, a gente não consegue antecipar as coisas. Tudo vem no processo certo. Uma gestação, se ela não é completa, ela tem problemas. Não se pode nascer antes de se completar o tempo mínimo previsto. O Samuel, com 3 semanas, queria nascer. Depois ele esperou e ainda nasceu um pouquinho antes, mas com 3 semanas era do tamanho do arroz. Então não dá. Tudo ao tempo certo. Amém? Quando queremos fazer algo com pressa e somos impedidos, nós vamos ver alguns personagens. Vamos abrir a palavra do Senhor, Gênesis capítulo 37, versículo 5 em diante. A versão que eu estou lendo é NVT. Se você estiver anotando, quando queremos fazer algo com pressa e somos impedidos. Gênesis 37, a gente vai ver a história de José, alguns pontos da história. Gênesis capítulo 37, versículo 5 em diante, diz assim: certa noite José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles o odiaram ainda mais. Ouçam esse sonho que tive, disse ele. Estávamos no campo amarrando feixes de trigo, e de repente meu feixe se levantou e ficou em pé, e seus feixes se juntaram ao redor do meu e se curvavam diante dele.
Seus irmãos responderam: você imagina que será nosso rei? Pensa mesmo que nos governará? E odiaram ainda mais por causa de seus sonhos e da maneira como contava. Pouco tempo depois, José teve outro sonho e mais uma vez contou a seus irmãos. Ouçam, tive outro sonho, disse ele. O sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Dessa vez contou o sonho não apenas aos irmãos, mas também ao pai, que o repreendeu, dizendo: que sonho é esse? Por acaso eu e sua mãe e seus irmãos viremos e nos curvaremos até o chão diante de você? Os irmãos de José ficaram com inveja dele, mas seu pai se perguntou qual seria o significado dos seus sonhos. Até aqui por enquanto. Então, Gênesis capítulo 37, José teve um sonho dado por Deus. Deus já estava mostrando para ele que um propósito que já tinha para a vida dele mais à frente. Às vezes Deus nos dá sonhos. Aqui José tinha próximos 17 anos. Deus mostrou para ele em sonhos e ele compartilhou com seus irmãos. E aí começa a luta. Começam os problemas. Começa a aparecer os impedimentos. O que outrora era fácil, eu tenho um sonho, eu vou atrás desse sonho, eu vou conseguir e eu vou chegar, porque Deus está no controle, amém, Deus está. Mas existem coisas que nos impedem, e esse impedimento é para que ocorra no tempo certo. As lutas vêm, as provas vêm. Aqui José recebeu um sonho e ele compartilhou com seus irmãos, e se lermos no capítulo 37 todo e depois passarmos ao 38, e vamos ver que em determinado momento Jacó pede para José ir ver os seus irmãos onde eles estavam pastando com as ovelhas, cuidando das ovelhas, e José vai à procura deles, e quando chega próximo deles, eles olham: aí lá vem o sonhador, vamos matá-lo. A primeira coisa que acontece é o ladrão de sonhos, né? Vamos matá-lo. Mas levantou um irmão e disse: não, vamos somente jogá-lo na cisterna, e depois a gente vê o que faz. E José foi lançado numa cisterna. E depois que ele foi lançado numa cisterna, ele foi vendido para uma caravana ismaelita. E aí o tempo vai perdendo. E ele foi vendido como escravo. As barreiras começam a aparecer. Mas, Senhor, eu tive um sonho. Senhor, o Senhor me mostrou coisas grandes. E agora estou dentro dessa cisterna. Agora eu sou escravo. Mas tudo que onde José estava, em tudo onde ele colocava as mãos, prosperava. Porque quando ele foi levado como escravo e foi para a casa de Potifar e começou a cuidar das coisas de Potifar, começou a administrar a casa de Potifar, em tudo ele cuidava dentro da casa de Potifar, menos da esposa. Mas a esposa começou a querer seduzir José. E ela, em várias passagens, fala: venha, deite-se comigo. E ele resistindo. Em determinado momento, ele chega à casa do Potifar e ela está sozinha. E ela viu uma oportunidade. E ele negou, mas ele esqueceu a capa. E a esposa de Potifar começou a gritar e falou quando o seu marido chegou: está vendo esse hebreu, esse escravo hebreu que você trouxe para cá? Quis abusar. E por causa disso, em Gênesis capítulo 39,
versículo 20 em diante, diz assim: pegou José e o lançou na prisão, onde ficavam os prisioneiros do rei. E ali José permaneceu, mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José e de todos os outros presos e de todas as tarefas da prisão. O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo que fazia. Aqui houve uma queda, ele estava indo bem na casa de Potifar e de repente foi preso. Mais uma luta. E agora? Mas onde José passava, ele prosperava. Já fez amizade com o carcereiro e já estava tomando conta de toda a parte dos presos. E em determinado tempo, o faraó se enfureceu com 2 dos seus funcionários, um copeiro e um padeiro. E em determinado dia José os viu angustiados porque tiveram sonhos. E José interpretou o sonho, tanto do copeiro quanto do padeiro. Quando interpretou o sonho do copeiro, disse: em 3 dias você retornará para a sua função e você servirá a taça do faraó. Mas lembre-se de mim, quando você voltar para o faraó, lembre-se de mim, porque eu fui preso injustamente. E após os 3 dias, o copeiro voltou à sua atividade normal, o padeiro foi enforcado e o copeiro esqueceu. E José novamente esquecido. E o tempo vai passando, creio, se passaram mais 2 anos, até que Faraó teve um sonho. Em Gênesis 41, versículo 39, que diz assim: então o Faraó disse a José: uma vez que Deus lhe revelou o significado dos sonhos, é evidente que não há ninguém tão inteligente ou sábio quanto você. Ficará encarregado da minha corte e de todo o meu povo, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Apenas eu, que ocupo o trono, terei uma posição superior à sua. O faraó acrescentou: eu o coloco oficialmente no comando de toda a terra do Egito. 2 anos após o copeiro sair da prisão, o faraó teve um sonho, 2 sonhos. E ele estava angustiado. E o copeiro viu: tinha me esquecido, tinha um preso lá que ele interpretou o sonho quando o Senhor me mandou prender. E ele interpretou e tudo transcorreu certo. E aqui fala, depois que José interpreta o sonho do faraó, onde haveria 7 anos de fartura e depois 7 anos de seca, de fome. E Deus o colocou numa alta posição. E o tempo, quando começou, quando Deus deu o sonho para ele tinha 17 anos. Quando ele virou governador, ele tinha 30. Olha o tempo que passou. Tanto tempo, tantas lutas, tantas decepções, tantas frustrações. Às vezes nós nos decepcionamos com uma coisa e colocamos tudo a perder. Muitas vezes nos falta perseverança, domínio próprio, paciência. Nos falta em sermos longânimos, em sabermos esperar o tempo certo de Deus. José teve sonhos grandiosos, mas passou por anos de sofrimento e prisão antes de ter as suas visões
cumpridas. Ele esperou tanto tempo. Às vezes os obstáculos são preparações de Deus para algo maior. Às vezes os obstáculos aparecem em nossas vidas para nos preparar para algo maior. Eles nos fortalecem. Eles trabalham o nosso caráter, trabalham a nossa vida. O reino de Deus, ele é conquistado por esforço. Tudo é por esforço, não é fácil. O que é fácil, o que vem fácil, vai fácil. Deus nunca tem pressa. A sua agenda é sempre perfeita. Ele nunca tem pressa. Nós temos pressa. Mas Deus, ele age no tempo certo. É o tempo dele. Nós precisamos saber esperar o tempo dele. Isso, ele tem que trabalhar em nossas vidas. Nós precisamos pedir: Senhor, abre os meus olhos, para que eu não venha cair. Para que quando as lutas aparecerem, eu aprenda com elas. Porque assim como José ele foi lançado numa cisterna, depois ele virou escravo. Mas em tudo onde ele passava, em todos os locais onde ele passava, prosperava. Por quê? Porque não havia murmuração, porque não havia reclamação. Glória a Deus em todas as coisas. Romanos 8:28 diz: todas as coisas concorrem para o bem. E a palavra de Deus fala: em tudo dai graças, em todas as coisas. E aqui, quando José dava graças em todas as coisas, em todo lugar onde ele passava, prosperava. Como escravo prosperava, dentro da casa de Potifar prosperava, dentro da prisão ele prosperava, até sair da prisão e ser colocado num posto mais alto do Egito, somente abaixo do faraó. Mas passaram 13 anos, dos 17 até os 30, esperando a bênção chegar. E às vezes não conseguimos esperar nem um mês, nem um dia, nem uma semana, nem um minuto sequer, porque queremos tudo para ontem. Somos a geração do imediatismo. É tudo para ontem, é tudo instantâneo. Até o miojo demora, porque são 3 minutos. Poderia vir pronto. A pessoa está tão afoita que não consegue esperar nem os 3 minutinhos lá do macarrão instantâneo. É não piscar de olhos e as coisas acontecem. Meu tablet grande. Um outro ponto interessante ficou o tema, a paciência de Davi. Mas a paciência não é de Jó, não, aqui é de Davi. Primeiro Samuel, capítulo 16, versículo 13. Paciência, esperar o tempo certo. 1 Samuel 16, versículo 13, que diz assim: enquanto Davi estava entre seus irmãos, Samuel pegou a vasilha com óleo que havia trazido e ungiu. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Davi. Depois disso, Samuel voltou a Ramá. Aqui foi quando Samuel foi à casa de Jessé ungir o novo rei para Israel. Davi, na sua juventude, na sua mocidade, ele foi ungido como rei. Ele recebeu a unção. Nós vamos ver também quanto tempo demorou até a bênção se
concretizar, e quanta luta ele passou. Samuel, ele, desde pequeno, entre seus 15 ou 17 anos, ele foi ungido como rei. Mas nós conhecemos a história dele, e o tempo vai passando, e até ele chegar a ser rei, ele matou Golias e começou a participar junto com Jonatas. E Saul começou a ficar com ciúmes. Saul matou milhares, mas Davi, dezenas de milhares. Davi era sempre melhor. Por quê? Porque o Senhor estava com ele. Mas, mesmo tendo sido ungido, mesmo recebendo a bênção na sua juventude, não foi instantâneo. Você é rei agora, te ungindo como rei. Vai lá, tira o Saul de lá. Ele respeitou, ele esperou o tempo de Deus. E a gente vê na história quanta perseguição Davi sofreu. Quanto tempo Davi foi perseguido. Quantas vezes Saul quis matar Davi. Mas Davi sempre perseverando e passando por provas. Em 1 Samuel, capítulo 24, vamos ler também. Deus, às vezes, nos mostra para nos dar provas, para ver onde está o nosso coração, para ver o nosso caráter. As oportunidades muitas vezes aparecem, oportunidades que, entre aspas, parecem ser a solução, mas não são. 1 Samuel 24, versículo 1 em diante, diz assim: depois que Saul voltou da luta contra os filisteus, foi informado que Davi tinha ido para o deserto de En-Gedi. Então Saul escolheu 3.000 dos melhores soldados de todo Israel e foi à procura de Davi e seus homens perto das rochas onde viviam cabras selvagens, no lugar onde a estrada passava por alguns currais. Saul entrou numa caverna para fazer suas necessidades. Aconteceu, porém, que Davi e seus homens estavam escondidos no fundo daquela mesma caverna. Versículo 4: é sua oportunidade, disseram os homens de Davi para ele. Hoje o Senhor lhe diz: certamente entregarei o inimigo em suas mãos, para que faça com ele o que quiser. Então, com todo cuidado, Davi se aproximou e cortou um pedaço da borda do manto de Saul. Com sua consciência, porém, começou a perturbá-lo, por ter cortado a borda do manto de Saul. Por isso disse aos seus homens: que o Senhor me livre de fazer tal coisa a meu senhor, o ungido do Senhor, e atacar aquele que o Senhor ungiu como rei. Assim Davi conteve seus homens e não deixou que matassem Saul, depois que Saul deixou a caverna para seguir seu caminho. Ali ele teve uma oportunidade de matar Saul, de resolver a sua vida, de acabar com aquela história de perseguição, de finalizar aquele problema. Mas Saul foi ungido pelo Senhor. Ai daqueles que tocarem nos meus ungidos. Cuidado. Cuidado quando determinadas oportunidades aparecerem em sua porta e parecerem que são a solução para o problema. Aquela solução imediata para o seu problema está ali na porta e não é Jesus que está batendo. Os amigos lá, os soldados de Davi falaram: é sua oportunidade. Ele, oportunidade chegou aqui, facinho.
Resolve. Não. Espera. Resolve, sim, mas resolve da maneira correta. Resolver direcionado pelo Senhor, seguindo a direção do Senhor. Resolva as coisas conforme a vontade do Senhor. Não pule etapas, não passe por cima de autoridades. Respeite as autoridades. Não precisa abrir. 2 Samuel capítulo 5 é onde se concretiza o que iniciou em 1 Samuel capítulo 16. Davi tinha 30 anos quando começou a reinar, e ao todo reinou por 40 anos. Se você ler a história de Davi, olhar passo a passo, quanta luta, quanta perseguição ele teve, mas agiu de forma paciente. Davi escolheu não matar Saul quando teve a chance, demonstrando a sua confiança no tempo de Deus. Ele poderia ter resolvido ali, mas ele confiava no Senhor, então ele esperou o tempo certo. No tempo de Deus as coisas vão se resolver. Amém? A pressa é a maior inimiga da vida espiritual no nosso tempo. Querer fazer as coisas com pressa, querer agir de forma precipitada, e isso põe tudo a perder. Uma outra parte, a espera de Marta e Maria. Quem conhece a parte da história de Marta e Maria, quando Lázaro estava doente, essa passagem está no capítulo 11 de João. Eu vou ler só alguns versículos, ela se dá entre o versículo 1 ao 44. Lázaro estava doente e Jesus estava em outra cidade e pediram para informá-lo: o seu amigo, a quem o Senhor ama, está muito doente. E Jesus, ele tardou. Jesus, ele não foi de imediato. Ele decidiu não ir. Às vezes, nós queremos determinadas coisas, Senhor, e não é o tempo de Deus. Deus, ele resolveu ficar onde ele estava, e ele não foi para Betânia, e era próximo de onde ele estava, em torno de 32 quilômetros. Dava para ter ido, mas ele não foi. Versículo 6, ouvindo, portanto, que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos discípulos: vamos voltar para a Judeia. E os discípulos: mas Senhor, você vai voltar para lá? Eles estavam te apedrejando, queriam matar o Senhor. Vamos. E ele acrescentou, versículo 11: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas agora vou despertá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se ele dorme é porque vai melhorar logo. Eles não entenderam. Adormeceu porque morreu. E Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. Quando Jesus chegou em Betânia, Marta vai e fala com Jesus: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Já começam a colocar condicionantes.
Se o Senhor tivesse agido dessa forma, teria dado certo, Jesus. Mas o Senhor não estava aqui. O Senhor podia ter ouvido quando eu enviei o telegrama, enviei a mensagem, enviei o mensageiro, e o Senhor podia ter vindo. Ele não morreria. E em versículo 23, Jesus diz: seu irmão vai ressuscitar. E aqui vemos um pouco de falta de fé. Sim, ele vai ressuscitar quando todos ressuscitarem no último dia. Já morreu. Aí quando todos ressuscitarem, ele vai ressuscitar. Em seguida, versículo 28, voltou para casa, chamou Maria à parte e disse: o mestre está aqui e quer ver você. Maria se levantou de imediato e foi até ele. Jesus tinha ficado fora do povoado, no lugar onde Maria havia se encontrado com ele. Quando as pessoas que estavam com Maria viram sair apressadamente, imaginaram que ia até o túmulo de Lázaro e seguiram ela. Versículo 33. Quando Jesus viu Maria chorar e o povo também, sentiu profunda indignação e grande angústia. Onde vocês os colocaram? Perguntou. Respondeu: Senhor, vem e veja. E Jesus chorou. E as pessoas que estavam ali: vejam, ele o amava, certamente o amava. E outras começavam a falar: não foi ele que deu vida aos cegos? Não foi ele que curou os surdos? Por que não veio antes? Por que não curou ele antes? Esperou ele morrer? Agora, já era. Às vezes a gente pensa, porque chegou a um determinado momento em nossas vidas, que a promessa não pode mais acontecer, que a vitória não pode mais chegar. Mas Jesus fala no versículo 39, rolem a pedra para o lado, ordenou. Senhor, ele está morto há 4 dias, disse Marta, a irmã do falecido. O mau cheiro será terrível. Jesus respondeu: eu não lhe disse que se cresce, veria a glória de Deus? Então rolaram a pedra para o lado. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Tu sempre me ouves, mas eu disse isso por causa de todas as pessoas que estão aqui, para que elas creiam que tu me enviaste. Então Jesus gritou: Lázaro, venha para fora. E o morto saiu com as mãos e os pés presos com faixas e o rosto envolto num pano. E Jesus disse: desamarrem as faixas e deixem-no ir. Às vezes a gente não quer esperar o tempo. Aí eu te pergunto, qual milagre é maior? A cura de uma enfermidade ou ressuscitar uma vida? Houve um impedimento. Jesus, ele atrasou. Será que atrasou? Será que Jesus atrasou? Ou Marta e Maria não estavam no compasso, no tempo de Deus? A ressurreição de Lázaro revelou a glória de Deus de forma mais poderosa do que uma cura imediata. Jesus poderia curar e ele ficar instantaneamente curado, orou e ficou. Mas o que impacta mais? Qual o milagre maior? Essa cura? Ou Lázaro, vem para fora? Às vezes Deus permite que passemos por momentos difíceis para revelar a sua glória de maneira ainda maior em nossas vidas. Às vezes nós passamos por situações difíceis para que Deus revele a sua glória de maneira ainda maior em nossas vidas. E Ele revela paciência,
Espera com paciência. Tem de bom ânimo e persevera. Não desanima. No tempo certo, Deus vai fazer. E é conforme a vontade dEle. É conforme o plano dEle. Conforme Ele quer para cada um de nós. Alguns exemplos sobre esperar no Senhor. Abraão e Sara. Abraão e Sara tiveram que esperar muito tempo. Deus pediu para Abraão em Gênesis capítulo 12: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra onde eu te direcionar. E ele tinha 75 anos. Deus fala: te farei uma grande nação. Já era de meio-dia para tarde, né? A idade dele já estava passada, ele tinha 75. E vemos que até o tempo para cumprir a promessa foram-se mais 25 anos até Samuel chegar, até a promessa chegar. 25 anos esperando. Às vezes não conseguimos esperar 25 minutos. Está demorando muito. Está muito extenso. Está longo demais. Esse tempo não passa. O tempo passa rápido quando você se dispõe, quando você está envolvido. Existem, já vi videozinhos são antigos. A pessoa tá lá, começa a orar e ora e tá olhando o relógio, passou 1 minuto. Ora, continua orando, mais 30 segundos que se passaram. Aí ele pega o celular, olha lá um Facebook, um Instagram, quando olha para o relógio passou 2 horas, 3 horas. Mas na oração, 1 minuto, 2 no máximo, a pessoa já estava se acabando. E num piscar de olhos lá no celular, 2 horas se passaram, o dia se passou. O que te envolve? O que nos envolve? Será que temos buscado no Senhor? Será que temos esperado no Senhor, esperado o tempo correto de Deus? Passamos por vales, passamos por montes, e a nossa vida tem os sobes e desces, mas todas as coisas no tempo correto do Senhor. Tempo de sorrir, tempo de chorar, tudo no tempo de Deus. A promessa foi cumprida no tempo perfeito de Deus. Tempo certinho. 25 anos, glória a Deus. Esperar no Senhor é confiar que Ele sempre cumpre suas promessas no tempo certo. Aqueles que esperam o Senhor creem que no tempo certo a promessa vai se cumprir. Independente do que passar, do tempo que passar, ela vai se cumprir, porque eu descanso no Senhor, eu confio no Senhor, espero nele. O tempo pode passar, mas aqueles que confiam no Senhor vão conseguir chegar no alvo. Aqueles que perseverarem em Cristo, mantiverem a fé, esses vão conseguir cumprir o propósito. Mais um ponto, fidelidade de Noé. Quem conhece a história de Noé, também quanto tempo Deus falou: Noé, constrói uma arca.
Mas eu sozinho. Cem anos mais ou menos para construir uma arca. Ele fala 120 anos, ele dá um ciclo de vida de 120 anos e dá esse tempo. Há relato que a construção foi entre 75 a 100 anos, período de construção da arca, até vir o dilúvio. E como é que ele vai construir? E os outros vão chamá-lo de maluco, mas ele confiava no Senhor. Quais foram os impedimentos? O tempo para construir. Anos, vários anos de construção. Às vezes nós começamos determinadas coisas, passou um ano, passou dois, desistimos. Quantas faculdades eu fiz para poder concluir uma? Engenharia Química em 98, aí não concluí. Sistema de Informação, 2005, 2006, não concluí. Engenharia de Produção, no ano que o Atos fez, 2009, 10, não sei. Não concluí. Ano passado eu concluí 3. Concluí uma graduação e 2 pós no ano, porque eu não fiz naquele período, fechei ano passado. Quanto tempo? Assim, parece, e quando a gente está fazendo, parece que demora, mas quando você olha para trás, passou tão rápido. Quando eu olhei que já tinha perdido 3 para 4 faculdades, graduações, passou isso tudo de ano, porque de 98 até hoje é muito tempo. E passou rápido. A nossa vida é um sopro. Então o que tiver que fazer, faça. Faça, persevere, não desista. Começou, conclua. Luta, vem. Mas peça para o Senhor força e sabedoria para que você consiga continuar e concluir, porque tudo tem um propósito. Amém? Aristeu está fazendo, Delano está fazendo, Sheila, persevere, não desanime. Você pode olhar, ainda estou no primeiro semestre, faltam só 9. É só um passo. É só um passo. Amanhã você chega no 10º e conclui. E você vai olhar para trás e falar, passou tão rápido. Então persevera. O tempo de Deus é o tempo correto. O nosso tempo, a gente se afoba e quer fazer as coisas tão rápido que acaba desistindo no meio do caminho. Noé perseverou. A obediência a Deus, mesmo quando parece demorada, traz grandes resultados. Quais foram os resultados aqui da obediência de Noé? Ele salvou a sua família. Salvou a sua vida e a de sua família. A obediência e a paciência em seguir as instruções de Deus resultam em salvação e proteção. Quando você obedece ao Senhor, você é salvo, você é protegido. Para finalizarmos, a oração de Ana. A história de Ana está em 1 Samuel, capítulo 1. Ana, ela queria ter um filho, mas não conseguia. E havia uma disputa dentro de casa, porque Penina ficava zombando dela, porque ela não conseguia dar filhos para Eucana.
1 Samuel, capítulo 1, 9 em diante, diz assim: certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar, enquanto orava ao Senhor. Então ela fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva, se responderes à minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Enquanto ela fazia oração ao Senhor, Eli a observava. Viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouvia som algum, pensou que ela estivesse bêbada. Até quando vai se embriagar? Disse ele. Largue esse vinho. Ana respondeu: meu senhor, não bebi vinho, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Nesse caso, vá em paz, disse Eli. Que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e seu rosto não estava triste. Na manhã seguinte, a família toda se levantou bem cedo e foi adorar ao Senhor novamente. Depois voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com Ana e o Senhor se lembrou dela. No devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. Ela lhe deu o nome de Samuel e disse: eu o pedi ao Senhor. Ana, ela orou fervorosamente por muitos anos para ter um filho. Ela perseverou e dentro de casa ela sofria, porque ela era uma mulher estéril e ainda a outra esposa de Eucana zombava dela. Mas no tempo correto, Deus atendeu às suas orações. Precisamos perseverar em oração e confiar que Deus ouve e responde no tempo certo. Ele nos ouve, mas é no tempo certo que Ele vai responder. Deus ouve as orações dos seus filhos e responde no seu tempo perfeito. Amém? Vamos ficar de pé. Se formos olhar tantos exemplos, a gente vai se estendendo. Tem muitos exemplos. Deus tem muitos exemplos na palavra dele para nos ensinar a confiar e esperar o tempo correto, o tempo certo, o tempo de Deus. Então, persevere. Eu vou te pedir, você que nessa noite Deus tocou no seu coração e muitas das vezes o caminho mais fácil é a desistência. Muitas das vezes não conseguimos concluir algo porque a luta é grande. Eu vou te pedir, enquanto a música toca, vem aqui à frente. Coloque-se diante do Senhor, apresente para Ele as suas causas. No tempo correto de Deus, a bênção chegará. O milagre maior chegará na sua vida. Mas peça para Deus força para perseverar, força para continuar. Amém? Vem aqui à frente enquanto a música toca. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor.
tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudastes, tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei que luta por mim. Seus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Seus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. A palavra de Deus, ela se cumpre no tempo correto. Quando Deus nos promete algo, Ele não retrocede, Ele não volta atrás, irá se cumprir no tempo dEle. Senhor Deus, nos ajuda a perseverarmos, Pai, na busca contínua ao Senhor. Não nos deixe, Senhor, esmorecer, não nos deixe fraquejar, Senhor, mas ensina-nos, ó Pai, a cada dia a mantermos firmes em Ti a nossa fé, buscando no Senhor a conclusão de cada propósito, Senhor, a conclusão, a concretização de cada promessa, Deus. Abençoa, Deus, a cada um que colocou, Senhor, os propósitos, Pai, e os sonhos diante do Senhor, Pai. Que o Senhor possa os direcionar e dar, Senhor, capacidade, Senhor, para que se conclua, Senhor, cada promessa em suas vidas, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode voltar para o seu lugar. Amém.
Amém. Estenda a sua mão. Deus querido, em nome de Jesus, Senhor, abençoa cada um que está aqui, aqueles que nos assistem também. Deus, em nome de Jesus, guarda, Senhor, essa semana, guarda cada um deles, Senhor, que tenha uma semana ricamente abençoada pelo Senhor. Deus, que tudo que fizerem, Senhor, cada propósito, Senhor, seja direcionado por Ti, ó Pai. Deus, em nome de Jesus, abençoa no retorno dos seus lares, Pai, os guarda, Senhor, nessa semana, nesse dia, Deus, em nome de Jesus. Dá um abraço no seu irmão, e lembrando que nós temos cantina aqui ao lado. Abençoe o seu irmão, abençoe o propósito dessa cantina. Amém. Obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso, justos e verdadeiros são os teus caminhos. São